paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Rodrigo Figueiredo e estarei trazendo para os irmãos a mensagem do culto da noite no lar. E imaginemos uma situação em que você estivesse um tempo distante de sua comunidade de fé, da sua igreja. E imagine que você quisesse falar para a sua igreja sobre diversos temas e dentre eles sobre o final dos tempos. Não precisamos ir muito longe, estamos vivendo essa realidade. Momento em que estamos afastados do convívio enquanto igreja, momentos em que o tema do final dos tempos se faz presente na nossa caminhada. Pois bem, o apóstolo Paulo também passou por um momento assim, momento em que ele esteve distante da sua comunidade, momento em que ele orientou a sua comunidade e dentre os pontos de orientação que ele passou, ele falou também sobre o final dos tempos. Por isso, eu gostaria de, nesses cultos da noite no lar que estaremos realizando, gostaria de trazer algumas reflexões sobre o livro de Tessalonicenses, a primeira e a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. E gostaria de pensar sobre um tema, O tema de hoje que eu gostaria de pensar é esse. É tempo de lembrar. É tempo de lembrar. E para pensar sobre esse tema, eu convido você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 1, verso 1 até o verso de número 10. Ou seja, todo o primeiro capítulo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu vou lendo, vou comentando e ao final trarei algumas conclusões para as nossas vidas. E assim diz a santa palavra de Deus. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em que Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-os em nossas orações. Então perceba que Paulo, mesmo distante, trazia em seu coração, em sua mente, a lembrança dos Tessalonicenses e elevava-os em oração até o altar do Senhor. Que coisa linda, que coisa maravilhosa e que exemplo para seguirmos nesse período que estamos atravessando. Verso 3. Recordando-nos constantemente na presença do nosso Deus e Pai, do vosso trabalho, que resulta na fé operosa, do amor fraternal abnegado e da perseverança, que vem de uma convicta esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então notem que na lembrança, recordando, Paulo lembrava daquilo que os Tessalonicenses realizavam, de todo o labor, de todo o trabalho. E com certeza nesse momento, no coração dos irmãos, também deve arder aquela lembrança do ensaio do coro cantando na igreja, o coro Júbilos, da banda ensaiando, das aulas do projeto Pequenos Gigantes, das aulas de jiu-jitsu, enfim, das mais variadas atividades que são realizadas pela primeira igreja batista no Andaraí. Com certeza, lembranças vêm em nossos corações, como veio à mente de Paulo nesse período de distanciamento da igreja. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, que fostes eleitos por Ele, fomos eleitos por Deus. Porque o nosso evangelho não chegou a vós somente por meio de palavras, mas igualmente com poder, no Espírito Santo e em plena certeza de fé. Sabeis muito bem como procedemos em vosso benefício, quando estávamos convosco. Ou seja, o que Paulo trazia não era uma ideologia. O Evangelho não é uma ideologia. O Evangelho é o poder de Deus, que transforma vidas, que transformou a minha vida e transforma a vida de tantos que se rendem ao senhorio de Cristo na sua existência. Verso 6. De fato, vos tornastes nossos discípulos e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, recebestes a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Perceba, sofrimento faz parte da vida. Passamos por momentos de dificuldade
E os tessalonicenses, mesmo em meio ao sofrimento, receberam a palavra de Deus com alegria. E assim também deve ser a nossa postura. Assim como diz o tema da campanha da Junta de Missões Mundiais nesse momento. Faça a terra se alegrar, ou transforme o mundo com a alegria de Jesus. Precisamos transformar esse mundo com a alegria que vem do Senhor Jesus. Verso 7. Dessa forma, vos tornastes o padrão de fé para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Eles caminharam brilhantemente na presença do Senhor e tornaram-se um modelo, referencial, o padrão de fé. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Porquanto, verso 8, a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi proclamada na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus tornou-se conhecida em todos os lugares, a ponto de não ser necessário que acrescentássemos mais nada a isso. Ou seja, se expandiu, foram conhecidos. E conhecidos como? Como pessoas abençoadoras, pessoas de fé. Verso 9. Porque todos eles relatam, por onde Paulo passava, todos relatavam de que maneira fomos recebidos por vós e de que maneira vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, Senhor de nossa vida. Enquanto aguardais do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. Então, entre a epifania, a vinda de Cristo, e a parousia, a volta de Cristo, os tessalonicenses viviam o hoje cristão, testemunhando, proclamando, anunciando o evangelho da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Exemplo, modelo para todos nós que queremos também seguir a palavra de Deus com entusiasmo e levarmos a mesma até os confins da terra. Por isso, é tempo de lembrar. Tempo de lembrar. Tempo de lembrar de nossos irmãos. Precisamos lembrar dos nossos irmãos da primeira Igreja Batista no Andaraí. Aqueles que estão necessitados, aqueles que estão fragilizados, doentes, aqueles idosos que estão num momento de mais vulnerabilidade nesse isolamento social. Precisamos nos lembrar, meus irmãos, de nossos irmãos. E o verso de número 2 e 3 diz isso, ao relatar que sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Tem mencionado, lembrado dos seus irmãos em suas orações? É o momento de nos lembrar, recordando-nos constantemente, lembrando constantemente, na presença de nosso Deus e Pai, do vosso trabalho que opera, da fé operosa, do amor fraternal, abnegado e da perseverança que vem de uma convicta esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo se lembrava, Paulo orava pelos irmãos em Tessalônica. E é tempo de nos lembrarmos também dos nossos irmãos, ligarmos para eles, perguntarmos como eles estão e nos fazermos presentes, mesmo que não fisicamente, mas presentes em espírito, em companheirismo, em irmandade com aqueles que Deus colocou na nossa caminhada. Em segundo lugar, é tempo de lembrar da importância da palavra de Deus e como a palavra de Deus é importante nesse momento de dificuldade que estamos atravessando. E o versículo de número 6 diz o seguinte: de fato, vos tornastes nossos discípulos e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, recebeste a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Independente do momento, estamos no isolamento social, estamos num período de dificuldade no mundo, estamos num período de sofrimento, não importa o momento. A palavra de Deus deve ser lembrada e precisamos receber a palavra de Deus como os tessalonicenses recebiam. Receber a palavra de Deus com alegria, porque a palavra de Deus transforma, liberta, cura. A palavra de Deus possibilita um enxergar da realidade de forma distinta e nos encoraja então a prosseguirmos, a caminharmos, a não desanimarmos em meio às dificuldades que estivermos atravessando. E por fim, é tempo de lembrar, que precisamos testemunhar
Não é porque estamos em casa que podemos nos dar o privilégio de não testemunharmos, de não sermos anunciadores do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito pelo contrário. Quem sabe agora não é hora da sua rede social ser um instrumento de evangelização. Não um instrumento de embate sobre política, não um instrumento de embate sobre futebol, mas quem sabe um instrumento de trazer à memória aquilo que traz esperança, um instrumento de anunciar coisas boas, um instrumento de evangelização. É tempo de lembrar que precisamos testemunhar. E o verso 7 e 8 diz isso. Dessa forma, vos tornastes o padrão de fé para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porquanto, a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi proclamada na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus tornou-se conhecida em todos os lugares, a ponto de não ser necessário que acrescentemos nada mais a isso. Que possamos também testemunhar e que a nossa fé possa ser propagada, independente do momento que atravessamos. É tempo de nos lembrarmos da importância do testemunho. E assim eu concluo, meus irmãos, a reflexão de hoje, pautada no capítulo 1 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. É tempo de lembrar de nossos irmãos. Lembre-se do seu irmão. Tem um telefonema, passe um zap, ore por ele. É tempo de lembrar da importância da palavra de Deus. Medite na palavra do Senhor. Em meio a tantas palavras, às vezes desanimadoras, busque em Deus consolo, conforto e ânimo para atravessar esse momento. E por fim, é tempo de lembrar que precisamos testemunhar. Não é porque você está em casa que você não tem que testemunhar. É tempo de testemunharmos também. É tempo da igreja se fazer relevante e presente em meio a essa adversidade que estamos atravessando. Essa é a palavra que eu tinha para partilhar com os irmãos e que Deus a todos